Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco, tanto aqueles que sempre vêm à nossa reunião, à nossa casa, como, porventura, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez. Recebam o nosso abraço fraterno e as nossas boas-vindas. O nosso assunto de hoje está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós temos que finalizar justamente esse capítulo com o tema A Nova Era. Então vamos iniciar. Esse estudo ele vai falar sobre a correlação entre a primeira revelação de Moisés, a de Jesus, e a que a doutrina espírita trouxe para nós. E nós iniciamos com uma história que está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro aqui de estudo, que nos fala da queda e como recomeçar. Havia um homem que ele vivia caminhando numa estrada, mas ele vivia tão envolto em seus próprios pensamentos, tão concentrado em si mesmo, que ali, à sua volta, havia um céu maravilhoso, uma brisa que soprava ao seu lado, crianças que estavam ali brincando, sorrindo, se divertindo, as flores, as árvores, aquele sol maravilhoso a iluminar o dia, às vezes as estrelas quando era noite, mas ele não se atentava para nada disso. Tão envolto que ele estava, tão autocentrado que ele estava em si mesmo, nos seus desejos e nas suas vontades. Em determinado momento, o que acontece? Ele está tão voltado para si, tão longe de todos e de Deus, que quando ele menos espera, não vê o fim da estrada e cai no poço profundo. Cai lá nas profundezas. E o susto é tão grande que ele fica desacordado. E ele só não vem a morrer porque um anjo naquela hora, de certa forma, para aquela queda e deixa que ele ali descanse, até que ele se recupere. Passado algum tempo, quando ele finalmente se recupera daquela queda, ele olha para cima, aquele poço enorme, aquelas paredes íngremes, e ele pensa, como vou sair daqui? Não via, ele não podia ir nem para frente, nem para trás, nem para os lados. Era apenas um poço. E ele fica ali. E de repente, ele começa a sentir saudade. Ele olha para cima e vê aquele sol, escuta as vozes das crianças. E ele começa a sentir saudade daquele vento que soprava em torno de si, das flores que ele via, mas que ele não percebia, que ele não valorizava. E em determinado momento, depois de pensar tudo isso, ele começa a chorar. E chora baixinho, com medo, sem saber o que fazer. E ali ele adormece. Quando ele acorda, ele novamente sente aquela agonia, aquela angústia. Aí ele se lembra de Deus. Aí ele faz, Senhor, meu Deus, socorra-me, ajuda-me. Me dê uma forma de sair desse lugar. E ele fica ali, naquelas palavras, naquela oração sentida, e sente como que alguém o abraçasse. E naquele abraço que ele vai sentindo, ele novamente adormece. Passa a noite, as estrelas em vigília velam o seu sono. Ele acorda no outro dia, sentindo a presença do sol no seu corpo e a brisa que soprava. E ainda assim se sente abraçado. E nesse momento, quando ele acorda, já não tem mais angústia, o medo. E de repente é como se ali, de repente, tudo se abrisse e ele, ao perceber que o que estava à sua volta, havia uma maneira de sair dali. Ele vê entre as pedras, frestas, buracos, que ele consegue botar a mão, depois uma perna, outra perna, e assim ele vai fazendo a sua escalada de volta para a superfície. Então essa história simboliza justamente a humanidade. E de início, quando fomos criados, e aqui aportamos desse planeta, iniciamos
a nossa jornada espiritual, o Pai do Céu tinha um plano para nós, que fôssemos a sua imagem e semelhança. Imagem no sentido que nós, iniciando a nossa jornada espiritual evolutiva, fôssemos capazes de acender a própria luz e, dessa forma, acender, não é? Refletir a luz do Criador. E a semelhança, ele queria que nós o imitássemos em seu amor, no trabalho do bem, numa conduta acertada, uma conduta de obediência, não de uma obediência cega e nem de uma gratidão subserviente, mas nós seríamos obedientes e gratos porque entendíamos que esse projeto que ele tinha para nós, enquanto humanidade, nos traria paz, felicidade, o nosso caminho, apesar dos erros e acertos que naturalmente cometeríamos, porque isso faz parte do aprendizado, seria mais suave, seria mais tranquilo. A gente se levantaria com mais prontidão. Mas o que fazemos nós? Aí a gente age diferente. A gente escolhe um plano diferenciado. E multiplicou-se sobre a terra os filhos de Caim e de Abel, que simbolizam a nossa deserção desse plano inicial que o Senhor tinha para nós. Nós soltamos a mão do Criador e nos fiamos apenas em nossas vontades, em nossos desejos e em nosso próprio saber. Nós, deuses de pés de barro, finitos, transitórios, limitados, mas ainda assim, nós nos achamos capazes de sermos os autores da própria vida, de toda a criação, e assinamos embaixo, como se fôssemos Deus. E o que acontece? A gente não dá conta dessa situação. A nossa função era muito simples, de certa forma. Iniciamos a nossa trajetória evolutiva e Deus submeteu todos os planos inferiores aos seres humanos sobre a nossa gerência, sobre os nossos cuidados. Mas nós não quisemos isso. Era pouco. Nós queríamos ser Deus. Não é? A gente não queria simplesmente gerenciar a sua criação, a sua obra. Nós queríamos ser Deus. Então, simbolicamente, como está na Bíblia, nós fomos expulsos do paraíso. Que paraíso era esse? Justamente. Esse é o que o Senhor havia projetado para nós. Um aprendizado que, ainda que tivesse seus erros e suas dificuldades, mas estaria secundado, amparado por esse amor o tempo todo. E nós seríamos capazes de perceber esse amparo também o tempo todo. Mas, como já dissemos, nosso plano foi outro. Então, nós nos autoexilamos da presença de Deus. Mas como o Senhor nos ama profundamente, como Jesus já diz lá no seu Evangelho, se uma de suas ovelhas sai do campo e se perde, ele deixa as que já estão no caminho e vai atrás daquela que se perdeu, a põe nos ombros e traz de volta alegremente. Então, ele não nos deixou desamparados. Começou a enviar aqueles espíritos superiores para nos resgatar desse exílio e começarmos os nossos pequenos êxodos. O retorno à casa do Pai. Para que, de futuro, a gente novamente entrasse nesse caminho da regeneração. Dessa volta aos braços do Pai. E é aí um êxodo muito importante, onde a gente encontra Moisés. Moisés, filho de judeus, mas como na época eles estavam sendo ameaçados, as crianças,
porque o rei, na época, soube que iria vir alguém que iria desbancá-lo, então ele mandou matar todas as crianças, até 2 anos de idade. A mãe, como a gente já conhece a história, põe ele no cestinho, a filha do faraó o encontra e o cria como seu filho. Mas por que isso? Porque era necessário que Moisés tivesse contato com essa cultura egípcia e também com todos os iniciados da época. Ter uma cultura, ter um aprendizado para que ele pudesse depois conduzir o povo a esse êxodo. E transmitir e cumprir a missão a qual o Senhor iria lhe confiar. Quando um dia ele está pastoreando e ele vê ali no alto a sarça ardente, sarça é um tipo de arbusto cheio de espinhos. E ele fica curioso, vai lá ver o que acontece. E o Senhor diz para ele, tira os calçados. Porque era comum entre os egípcios, quando eles iam orar aos seus deuses, estarem descalços. Então, para que não houvesse dúvida de quem falava com ele era um Deus, então ele se referenciou naquilo que Moisés conhecia. E ali lhe é dada a missão de tirar o povo hebreu do cativeiro. Mas com que finalidade? Introduzir, porque o povo já estava pronto. Nós já estávamos um pouquinho amadurecidos para entender que só havia um Deus, e não deuses, como, de uma certa forma, a maioria dos povos tinham no seu panteão. Então, ele teria essa função, não apenas de retirar esse povo do Egito, para que a ideia de um Deus único se propagasse. E nesse êxodo depois, ele receberia as lições do primeiro código de justiça para a humanidade. E Moisés não se sentia pronto para essa missão. Mas Deus disse para ele, eu estou contigo. Tu não és bom de falar, mas o teu irmão, que você ainda não conhece, Arão, é ele que vai fazer essa parte. E você ficará responsável pela condução desse povo. E assim acontece. Ele consegue retirar do Egito, do cativeiro, e leva esse povo para o deserto, a fim de que, caminhando, ele chegasse à terra prometida, Canaã. E nesse trajeto, o que acontece? Eis que Moisés é chamado ao Monte Sinai, e ali, passado 40 dias e 40 noites, ele recebe as tábuas da lei. Então vem esse primeiro código de justiça, essa primeira revelação para nós. E Emmanuel nos diz o seguinte, que esse código traz para a humanidade as bases da lei divina e imutável. Entretanto, não toda a lei, não totalmente integral e nem definitiva. Veja só. Porque ali ele trouxe para nós o que nós tínhamos naquele momento, a condição de entender. Não é? Aqueles 10 mandamentos como nós conhecemos e que nós vamos ver mais adiante. Então, era o que a gente tinha condição naquele momento, do ponto de vista espiritual. A maturidade que nós possuíamos era para aquele momento. E não de tudo ser revelado. E nem de toda a lei ser trazida. Porque, claro, a gente sabe que na espiritualidade há todo um planejamento. Nada é aleatório, nada é jogado aos 4 ventos de qualquer maneira. Então, já na espiritualidade, sabia-se que haveria um momento em que Jesus viria complementar essa primeira lei que foi trazida para nós, dos 10 mandamentos. E assim aconteceu. Então, Jesus, quando aqui renasce, como nós sabemos, filho de um carpinteiro, uma pequena aldeia, sem nenhuma representatividade, de uma família muito simples, uma mãe dona de casa, um pai carpinteiro, apesar da linhagem dele ser de rei, e da linhagem de Davi, mas em si era uma família muito simples. E ele cresce naquele ambiente,
secundado por muito amor, pelo trabalho junto ao Pai, até mesmo quando ele é chamado para ir ficar lá na sinagoga, para os estudos, ele disse, não, aqui eu vou aprender muito mais, junto ao meu Pai. E ele ali fica. Até que chega o momento dele começar o seu ministério. E finalmente, ele trazer para nós a segunda revelação. Que iria justamente complementar aquilo que Moisés, na primeira revelação, havia trazido para nós. E ele nos fala, eu não vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido até o último iota, até o último ponto. Iota era uma letra grega muito pequena, quase que a gente imperceptível, e também no alfabeto hebraico, era uma letra pequena. Então ele queria dizer para nós que a lei seria cumprida de toda forma. Apesar ainda da nossa imaturidade espiritual, mas que essa lei se cumpriria. E que ele não vinha, de forma nenhuma, ser contra aquilo que já foi trazido. Mas, pelo contrário, ele viria complementar e dar execução a essa lei. E foi o que Jesus fez. Né? Ele trouxe para nós a ideia, não mais de um Deus Senhor dos Exércitos. Porque naquele momento em que Moisés fez aquele êxodo, era necessário que nós acreditássemos num Deus Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque nós éramos um povo rude, um povo agressivo, que não respeitaria jamais, naquele momento, um Deus que fosse de amor, um Deus Pai. A gente só teria condições de respeitar esse Deus que castiga, que pune, que mata o ímpio, como eles diziam, que segrega, que separa, porque era a maneira que a gente tinha como encarar. Nós não tínhamos a condição de termos uma religião puramente espiritual. Por isso eram oferecidos os holocaustos, a pomba, o cordeiro, e resgate dos nossos pecados, porque a partir dali a gente conseguia entender, nós precisávamos de algo que fosse material, como muitos de nós ainda hoje precisamos, de algo que seja material, a fim de que a gente consiga fazer essa ligação, essa sintonia com Deus. Imagine então naquela época. Então Jesus, quando veio, então ele já começou a trazer para nós, ele foi de encontro a todos os padrões da época. Enquanto tinha dito lá, não amareis os vossos inimigos, eu porém vos digo, não só o perdoarás, como o amarás também. Mas quando ele falava desse amor aos inimigos, ele não falava, está escrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não é que a gente tivesse o mesmo amor que a gente tem por um amigo, a um inimigo. Que a gente tenha prazer na presença de um amigo, igual a gente tem na presença do inimigo. Mas o que ele queria trazer para nós é de não retribuirmos o mal com o mal. De não nos vingarmos, porque a vingança é de Deus. Por que a vingança é de Deus? Porque nós não temos a presciência, o conhecimento do todo. Nós só vimos por uma pequena frecha o que nos acontece. E esquecemos que somos almas imortais, não estamos aqui em nosso primeiro momento de nossa jornada. Nós já viemos de outras existências. A vida é uma só. Mas as existências, as roupagens que nós já usamos, já foram muitas e ainda serão tantas outras. Então a gente vê por essa pequena brecha, enquanto que Deus, ele vê o todo. Hoje, podemos ser vítimas, nem quem sabe por que já fomos, o que fizemos. Então, por conta disso,
Jesus nos falava e nos evocava a respeito, nos exortava a respeito do perdão. Porque ao contrário do que a gente pensa, quando a gente perdoa, a gente pensa que está dando um presente ao outro, mas na realidade quem recebe esse presente somos nós. Porque a partir dali, nós nos libertamos. Porque você já viveu, já sofreu na mão daquela pessoa. Então agora, por que continuar remoendo, alimentando aquela situação? Entendemos que o perdão é um processo. Não é simplesmente chegar, eu te perdoo. Isso é para almas já muito nobres, já muito evoluídas, mas nós não temos ainda essa capacidade. Jesus compreendia isso, mas ele nos falava que a gente não recebesse o mal com o mal. Se assim a gente conseguisse fazer, nós já estávamos no caminho e no processo e de futuro perdoar. Porque vamos compreender que a mesma medida que a gente julga o outro, é como também seremos julgados. Então é muito fácil apontar os erros daqueles que estão à minha volta, sem saber o que também já fiz, que iniquidades cometi. Então foi essa realidade nua e crua que Jesus trouxe para nós. Ele passou a nos responsabilizar pela nossa vida, pelos nossos atos. A dizer para nós, a sua colheita será de acordo com a sua semeadura. Não culpe o vizinho, não culpe a Deus ou os deuses que acreditava neles. Culpe a si próprio. Responsabilize-se dos seus atos, do que pensa, do que sente, do que faz. E a gente vê isso claramente. Naquele momento em que a mulher está para ser apedrejada, e ele ali, quando é perguntado, quando é provocado, o que fazer, ele responde muito calmamente. Aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Então, pela sua autoridade moral e espiritual, ninguém atira pedra nenhuma. Porque naquele momento, quando ele diz essa frase, a consciência bateu em cada um dos seus malfeitos. E todo mundo saiu ali, de fininho. E Jesus também nos falava da imortalidade da alma, tentou dizer para Nicodemos a respeito das múltiplas existências, o que a gente hoje conhece como reencarnação, mas Nicodemos não conseguiu compreender. Disse também naquele momento supremo a Pôncio Pilatos, quando Pôncio Pilatos refere-se a ele, tu és rei? E ele diz, tu o dizes. Eu estou aqui para dar testemunho da verdade. Então, ali naquele momento, Pôncio Pilatos não compreendeu o que ele queria dizer. Testemunho da verdade. Então, ele veio ali trazer realmente o que era ser o Filho de Deus. O que é ser herdeiro dessa divina herança do amor de Deus. Essa obediência que ele podia ali, num piscar de olhos, chamar todas as hostes de anjos e arcanjos que estariam aos seus pés. Mas ele obedece, se submete à autoridade humana. Não porque era autoridade humana, mas porque ele compreendia os desígnios divinos. E sabia que ele teria que passar por aquela situação, a fim de que a sua mensagem continuasse viva, como continua até hoje, através desse testemunho da verdade. Então, é essa segunda revelação que o Senhor traz para nós, que se resume dessa forma: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e de fazer ao outro tudo aquilo que gostaria que vos fizesse.
Nisso está resumida toda a lei e todos os profetas, como ele dizia. E também, ele falava durante toda a sua pregação, durante todo o seu ministério, sobre a implantação do reino de Deus. E tem um diálogo muito interessante dele com um sacerdote chamado Hanã, a respeito da implantação do reino de Deus, que diz assim. Ele vai chegando na cidade, nas adjacências do templo, e um dos sacerdotes que estava ali sentado, chamado Hanã, o interroga e diz assim: Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu a vir ser isso? Esse reino é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus. Obra divina das tuas mãos, revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E como já dissemos, né? Eles esperavam, os hebreus, os sacerdotes, os judeus, um Messias que fosse poderoso, de família nobre, que trouxesse os seus exércitos para combater os romanos, a que eles odiavam pelo jugo que eles tinham sobre eles, e os pesados impostos que eles cobravam. Não aquele Messias, aquele que nasceu numa aldeia pequena, sem nenhuma representatividade, Nazaré, filho de um carpinteiro de uma dona de casa, de maneira alguma. É por isso que ele diz com tanto desprezo. Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu este. Sim, observou Hanã, os ignorantes, os tolos, estes estão por toda parte na terra. Certamente que representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou Jesus, com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta, ele pergunta: conhece Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, diz Jesus. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã. E Jesus responde: sei qual é a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então vejam só a diferença de perspectivas. Então Jesus falava desse reino dos céus, que eles julgavam ser um reino físico. Mas não era um reino físico. É como Jesus disse aqui, era o reino implantado no coração dos homens. Porque a partir daí é que nós seríamos capazes de retornarmos, de fazermos esse êxodo em direção ao Pai. Por isso que Jesus falava tanto isso. A importância da implantação do reino de Deus no coração dos homens. De que maneira isso se daria? A partir do momento que nós começássemos a vencermos a nós mesmos, purificando o nosso coração de toda raiva, de todo ódio, de toda ambição. Porque a boca fala do que está cheio do coração. Então, necessário se faz. Purifiquemos os nossos corações, os nossos espíritos, a fim de que a implantação do reino de Deus se faça efetivamente. E seguindo adiante, nós vamos ver no livro dos Espíritos, quando é perguntado aos Espíritos qual o modelo que a humanidade já teve de maior perfeição entre nós. E eles respondem de forma bem sucinta: Jesus. Por quê? Porque sendo Jesus o mais perfeito que já veio à Terra, e sendo o seu ensino a maior expressão da lei de Deus, o Espírito de Deus o animava.
Porque Jesus ele não se ateve às suas pregações, ao seu falar, ao seu verbo, mas ele viveu cada palavra, cada ensinamento que ele trouxe para nós, de amor, de perdão, de caridade, de acolhimento, de ter vindo para todos, sem discriminação. E como já dissemos, ele foi de encontro aos costumes, ele valorizava as mulheres, ele falava com as mulheres, quando na época era estritamente proibido até os seus familiares falar com uma mulher na rua. E ele falava, ele se dirigia, ele valorizava a opinião. Fez daquela que pegou a água do poço, a samaritana, a iluminadora, fez com que ela fosse a que trouxesse as verdades para aquele povo ali de Samaria. Coisas que ele não tinha dito ainda a ninguém, mas que ele disse a ela. E ela saiu a falar entre o seu povo. E que aquele era o Messias. E que as verdades que ele ali diziam procediam. Porque ele era, de fato, o Filho de Deus. Então, Jesus nos trouxe essa compreensão. Mas também ele nos disse que nem tudo poderia nos dizer, porque não estavam preparados. E ele nos falou: se amai a Deus e me amais também, não ficarão órfãos, porque eu vos enviarei o Consolador prometido. E passado o tempo, na esteira do tempo, os acontecimentos, os povos vão e vêm, nós nascemos, morremos, renascemos, até que em dado momento começa, em vários lugares, começando pelas irmãs Fox, em Radiasville, naquele fenômeno, uma família metodista que jamais acreditaria na existência dos espíritos, e é lá que o espírito se faz presente, parte, chama a atenção. E uma delas, perdendo o medo, começa a fazer-lhe perguntas. E ele responde. E depois se vem a saber que foi ali o homem que foi morto, o mercador, e por isso ele ali estava, ele se comunicava com ela. E a partir dali o que se viu não mais parou. Em Paris, em todos os lugares, as mesas que saltavam, que respondiam perguntas, e que as pessoas viam aquilo como diversão e entretenimento, até que Kardec, convidado, insistentemente por seus amigos também cientistas, um dia resolve ir a uma dessas reuniões, e lá ele percebe, ele entende que aquilo não é diversão. Uma mesa não tem cérebro, não tem inteligência, então deveria haver ali uma causa inteligente. E que a partir dali ele passa a investigar com seriedade, de forma cética, de forma criteriosa, comparando, através daquelas médias que foram trazendo as informações, inclusive dizendo a ele que ele tinha aquela missão, mas que se ele assim não fizesse, outro faria. Mas que essa revelação, esse Consolador prometido, aportaria aqui em nossa terra, em nosso planeta. Mas ele, se revestindo de coragem, de uma vontade e de uma disciplina muito firmes, ele assume essa responsabilidade e começa ali a estudar esses fenômenos que aconteciam a princípio, como dissemos, como brincadeira e entretenimento, mas que ele vem a descobrir que era algo muito maior, que era efetivamente aquele que Jesus lá atrás nos havia falado, e que tiraria o véu do que não pôde ser dito naquele momento, porque nós não tínhamos a capacidade ainda de compreender. Então ele vem, o Espiritismo, como terceira revelação, vem revelar aos homens, por suas provas incontestáveis, a existência da natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. E vem trazer para nós a imortalidade da alma, a reencarnação como mecanismo da justiça divina, abolindo aquela ideia de céu, inferno, purgatório,
de uma condenação, de uma danação eterna. Como poderia Deus ser bom e justo? Porque Deus é bom e justo ao mesmo tempo. Ele não é apenas bom e nem apenas justo. Ele é bom e justo ao mesmo tempo. É um Deus de misericórdia. É um Deus de providência. É um Deus de amor. É um Deus Pai. Como Ele, um ser que está acima de tudo, Pai da criação, poderia condenar um dos seus filhos ao céu ou ao inferno ou ao purgatório de natividade? Se nós, como pais, dou sempre esse exemplo, e vocês já devem estar cansados de ouvir, mas é um exemplo que é bem patente. E a gente tendo filho, a gente não condena os nossos filhos, a gente está sempre dando uma oportunidade dele se reconduzir ao caminho do bem. E como Jesus dizia, qual é o filho que chega e diz estar com fome, pede um peixe e o pai lhe entrega uma serpente, pede um pão e ele lhe entrega uma pedra? Se nós não fazemos isso, porque Deus, nosso Pai maior, nos condenaria? De uma primeira vez que a gente aqui aportasse. E aqueles que nem nasceram? E aqueles que nasceram e morreram em seguida? Como explicar? Os que nascem na opulência, no poder, com a beleza, e aqueles que nascem nas ruas, nos lugares fétidos, nos lugares sujos, sem oportunidade. Que Deus é esse? Aqueles que já nascem enfermos, aqueles que já nascem, às vezes, fisicamente monstruosos. Que Deus seria? Então, a doutrina espírita acaba com isso, com essa história de céu e inferno. Mas antes, há um mecanismo de justiça através da reencarnação. Nos fala também da ênfase, da evidência a algo que sempre existiu desde o início da humanidade, a mediunidade. Ele vem nos explicar o que é isso, de que forma a gente pode trabalhar através da mediunidade a favor dos outros. Vem trazer também para nós a importância dessa reforma moral, que nos dizer de Jesus era a implantação do reino de Deus em nossos corações. Esse movimento, porque muitas vezes, principalmente às vezes nós espíritas, falamos demais em reforma moral, mas como se fosse um mantra, algo que a gente coloca na prateleira e deixa para depois. E, no entanto, não é isso. A reforma moral tem que estar em movimento. Inicia-se nas pequenas coisas, no se educar do dia a dia, no educar daquela má palavra que às vezes a gente diz, o de não falar do vizinho, pelo menos naquele dia, de educar-se no trânsito, de educar-se em casa, com aqueles que vivem à nossa volta, termos mais paciência, sermos mais amorosos, entendendo que aqueles que estão na mesma casa, sobre o mesmo teto, junto conosco, não é por acaso, não é coincidência. Estão ali porque precisamos juntos, ou pela lei de afinidade, avançarmos juntos, crescermos juntos, ou para resgatarmos antigos débitos. E não vamos limitar apenas nessa questão do pagar e do dever, mas trazermos equilíbrio às relações, aos sentimentos, às coisas que no passado nós, pela nossa imprevidência, por nossas paixões ou vícios, nós desequilibramos. Então, esse equilíbrio precisa ser restaurado. Porque a lei é harmonia, é equilíbrio. E quando somos nós, de alguma forma, com nossas atitudes, pensamentos e sentimentos e ações, nós trazemos desequilíbrio a essa lei, é necessário que a gente, por nossas próprias mãos, seja através da expiação,
Ou seja, através do amor-doação, a gente restaure esse equilíbrio. Também nos trouxe a lei de causa e efeito, aquela que Jesus já falava, a cada um segundo suas obras. Ninguém há de colher aquilo que não plantou. Mas aquilo que semeou, vai colher com certeza. Não temos para onde correr. Então, tudo isso, a doutrina espírita foi trazendo para nós. Nos comprovou as várias moradas na casa do Pai. A necessidade das existências sucessivas. Então, a doutrina espírita foi desvendando, foi nos dando uma lógica, uma fé raciocinada e não racionalizada, mas uma fé que tem a razão. E a nossa razão compreende e nós conseguimos aceitar que nós vemos uma lógica, mas também, nessa lógica, nós vemos também muito amor. Porque é assim que Jesus traz para nós a lógica desse amor. Nos fala também que não é fora da igreja que não há salvação, mas que fora da caridade não há salvação. Ainda que a gente não frequente nenhuma igreja, mas se a gente pratica a caridade verdadeira, com amor, com desinteresse, com humildade, aí sim, nós conseguimos estabelecer o nosso relacionamento com Deus de forma amorosa, de forma positiva, de forma que nós conseguimos avançar e salvarmos a nós mesmos. Esse caminho de trevas e que nós escolhemos seguir dentro dessa deserção que lá atrás nós fizemos. Então hoje é o momento de nós nos apoderarmos dessa nossa herança divina. E é isso que a doutrina espírita nos chama. Nos fala desse momento de transição, dessa necessidade de finalmente tirarmos a reforma moral da prateleira e colocarmos na prática no nosso dia a dia. E nós vamos ver na questão 271 do Consolador, quando nos fala a respeito da correlação que existe justamente entre essas três revelações. E nos diz assim: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Resposta de Emmanuel. O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em três aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça. O Evangelho, a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo revivido, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo, como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que, com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são do que instrumentos divinos de sua exteriorização com aquele Cordeiro de Deus, alma de redenção de toda a humanidade. A justiça, portanto, lhe aplainou os caminhos e a verdade, conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Então aqui ele explica, né, que a justiça aplanou os caminhos. O Espiritismo tirou o véu, trazendo a verdade dos ensinamentos. Mas no eixo de tudo isso está Jesus e o seu Evangelho. E nós aqui fizemos uma tentativa, espero que vocês gostem, de um exemplo de como tudo aqui
tem um espírito de sequência, não apenas na natureza, mas em todas as verdades que são trazidas para nós, conforme foi dito. Nós trouxemos os 10 mandamentos e vamos fazer uma relação do que Moisés trouxe, do que Jesus falava e do que o Espiritismo trouxe também. No primeiro e no segundo mandamento, pela lei mosaica, nos diz assim: eu sou o Senhor, vosso Deus, e não tereis outro Deus. Não tomareis em vão o vosso nome do Senhor, vosso Deus. Então aqui ele deixa bem claro que não teremos outros deuses como referência. Só existe um Deus. E o que Jesus nos fala? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é? E a doutrina espírita, o que nos diz? Que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então vejam como está tudo interligado. Né? E Deus, nós não devemos procurar outros deuses que não seja o próprio Deus, ele é um Deus único, e que devemos amá-lo acima de todas as coisas, e o Espiritismo nos traz que ele é a causa primária de tudo. Terceiro mandamento: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Não é porque os judeus têm esse hábito de fazer o Shabá, né? O dia de sábado, quando o sol se põe na sexta-feira, até que o sol renasça no sábado, eles ficam ali sem trabalhar, só orando, dedicado a Deus. Mas Jesus começou a curar no dia de sábado. Aí veja só. Aí Jesus diz o seguinte em Marcos, capítulo 2, versículo 27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E em 2:28 diz assim: Jesus é o Senhor do sábado. E a doutrina espírita nos fala: fora da caridade não há salvação. O que isso tem a ver? Eles, no sábado, se alguém adoecesse, precisasse fazer uma caridade, eles não faziam, porque tinha de cumprir aquele ritual. E foi isso que Jesus quebrou. Porque a melhor maneira de honrarmos a Deus não é simplesmente numa vida contemplativa de oração, embora seja muito importante a oração. Mas a maior ação que nós podemos fazer, direcionar ao Senhor, é quando acolhemos os necessitados, através do nosso trabalho. Então, essa é a maior ação que nós podemos fazer a Deus. Por isso que ele diz que o sábado não foi feito para o homem. O homem não foi feito para o ele diz, desculpa. O sábado foi feito por causa do homem. Não é isso? E não o homem por causa do sábado. Então, se a gente nesse dia tem a necessidade de fazer a caridade, de ajudar quem quer que seja, devemos fazer. Quarto mandamento: honrar vosso pai e vossa mãe. E o que nos diz Jesus? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí depois a gente vê que quando ele fala isso, essa fala dele é um pouco dura. Mas aqui quando ele diz isso tem um porquê. E ele depois diz: todo aquele que faz a vontade do Pai é minha mãe e são meus irmãos. Então aqui ele nos fala que nós devemos, além de honrar pai e mãe, os terrenos, devemos honrar primeiro a Deus. Porque todos nós fazemos parte da grande família universal. E a doutrina espírita, o que ela traz para nós? Ela nos fala do parentesco espiritual e o parentesco terreno. O parentesco terreno é aqueles que estão aqui, mas que nem sempre nos são espíritos afins. E o parentesco espiritual é justamente são aquelas almas nas quais a gente já vem durante diversas jornadas, não é, no mesmo caminho, trabalhando, sofrendo e vivendo juntas, mas sempre com aquela afinidade. Então nos dá uma dimensão de que nós estamos sempre vivendo paralelamente em duas dimensões, a terrena e a espiritual. Quinto mandamento, quando diz não matareis, e Jesus nos fala perdão aos inimigos, reconciliação com os adversários, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E o que a doutrina espírita traz para nós? A lei da reencarnação como justiça divina. Sexto mandamento: não cometereis adultérios. E o que Jesus nos fala? Nos fala que não comece o adultério no ato físico,
mas no coração. Ampliando o mandamento mosaico, focando na intenção e no desejo. E a doutrina espírita, o que ela nos fala? Que nesse mandamento, quando isso acontece, há o quê? A quebra de confiança. Aquele compromisso moral assumido, ele é quebrado e nos traz consequências espirituais, abrindo portas, às vezes, para obsessões e reajustes que se dará através do arrependimento, da expiação e reparação. Sétimo mandamento, não roubarás. O que Jesus nos falava? O verdadeiro tesouro é aquele que os ladrões não roubam e as traças não corroem, mas antes cultivai os tesouros do céu, ou seja, os tesouros da alma. E o que nos fala a doutrina espírita? Que nós somos meros usufrutuários dos bens terrenos, que a verdadeira propriedade está no bem que realizamos, nas lágrimas que enxugamos, naqueles aos quais nós amparamos através do nosso amor, do nosso acolhimento. Oitavo mandamento, não pronunciar falso testemunho contra vosso próximo. E Jesus nos fala, não é aquela regra de ouro, de não fazer aos outros aquilo que não queríamos que fizessem conosco. Isso está lá no Sermão do Monte. E o que a doutrina espírita nos fala? Que isso, quando fazemos, é uma violação da lei de amor, que gera para nós um débito espiritual, e vai fazer com que essa semeadura que nós estaremos realizando tenha uma colheita muito amarga. Nono e décimo mandamento. Não desejar a mulher alheia e nem cobiçar nada que é do próximo. O que Jesus nos fala? Não amem o que há no mundo e nem o que nele há. A cobiça da carne, dos olhos, dos bens do mundo, ostentação, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso está em João 1, capítulo 2, versículos 15 a 17. O que ele quer dizer com isso? Não é que a gente não valorize as nossas conquistas materiais, que a gente não procure ter uma vida decente através do trabalho, uma vida confortável, mas que isso não seja a única coisa que nos move. Porque, efetivamente, o que nós iremos levar daqui é o que é de cunho espiritual. E o que a doutrina espírita nos fala de uma forma muito simples. Que estejamos no mundo, mas sem sermos do mundo. Que a gente viva aqui, que a gente se beneficie das coisas, mas entendendo que somos meros usufrutuários. E que, por isso, nós devemos, sim, sempre, na medida do nosso possível, ajudar, amparar, acolher, como dizia Jesus, porque se dás de comer, de beber e de vestir, é a mim mesmo que o fazes. Se alguém está doente, se está preso e vai visitar, é a mim mesmo que o faz. Então, este é o nosso papel aqui na Terra, diante das coisas terrenas. Então, nosso tempo já é chegado e nós terminamos com essa pergunta. O que é essa nova era? É justamente esse nosso caminho de volta, esse nosso êxodo de volta aos braços do Pai. E não é que os tempos são chegados. O tempo já chegou. E todos nós estamos sendo convidados e exortados, muito mais do que convidados, a trabalharmos na vinha do Senhor, fazendo a nossa parte, o que nos compete, porque cada um de nós tem um papel a desempenhar dentro da criação, dentro do equilíbrio do mundo. Então, vamos sim nos apoderar dessa herança divina, de filhos de Deus, de filhos da luz, e começarmos a agir como esses filhos da luz. A trazermos essa luz para dentro de nós, através das nossas atitudes e mudança de comportamento, a fim de que possamos, finalmente, voltar ao plano original, de refletirmos a imagem e sermos a semelhança do nosso Pai maior. E encerramos
com uma mensagem do Espírito de verdade que está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz assim, está no prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se põe em marcha ao receber a ordem de comando, espalha-se sobre toda a terra, semelhante às estrelas cadentes. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu lhes digo em verdade, é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do trompete e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao concerto divino. Que suas mãos tomem a lira, que suas vozes se unam e que no hino sagrado elas se estendam de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, nós estamos do seu lado. Amem-se uns aos outros e digam do fundo de seus corações, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e vocês poderão entrar no reino dos céus. Muita paz para todos.